Olá a todos aqui presentes. Hoje iremos apresentar o primeiro seminário da disciplina de pesquisa operacional, cujo tema é o solver do Excel. Os discentes são Alessandra, Ângela, Letícia e Saulo, e o docente Thales. Nosso trabalho foi desenvolvido em 5 tópicos principais, sendo ele introdução, funcionalidades, possibilidades e limitações, exemplo prático e resolução de exercício proposto. O solver, ele faz parte do Excel, que é uma planilha eletrônica desenvolvida pela Microsoft. Ele está disponível como um complemento dentro do programa e pode ser ativado para resolver problemas de otimização. O diferencial do solver é que ele vai além de cálculos comuns, permitindo encontrar uma melhor solução para um problema dentro de restrições que são bem definidas. A principal aplicação do solver é a otimização, ou seja, ele encontra valores que maximizam ou minimizam em uma função objetiva. Isso é exatamente o que estudamos na disciplina de pesquisa operacional. Ele escolhe automaticamente as variáveis de decisão que levam um melhor resultado, respeitando restrições de capacidade como o custo ou também recursos. O Excel, ele permite trabalhar com dados, aplicar fórmulas e construir modelos matemáticos. O solver aproveita essa estrutura e transforma o modelo em um problema de otimização. Assim, o usuário ele consegue montar a planilha com as fórmulas necessárias e define também o objetivo, as variáveis e também as restrições. E o solver também ele consegue calcular a solução ótima. O solver ele é versátil, ele consegue desenvolver programa linear quando as relações entre as variáveis são proporcionais e diretas, programação inteira quando as variáveis elas precisam assumir apenas valores inteiros, que é muito utilizada em planejamento de produção ou alocação de recursos. Também é utilizada a programação não linear, que é quando as fórmulas envolvem potências, produtos de variáveis ou funções mais complexas. Boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa apresentação, agora eu vou falar sobre as funcionalidades do solver no Excel e em seguida sobre as suas possibilidades e limitações. Funcionalidades do solver no Excel. O solver é um recurso que está integrado ao Excel e a sua principal função é auxiliar na resolução de problemas de otimização. Entre as funcionalidades principais, podemos destacar a organização de dados em planilhas, que permite estruturar grandes volumes de informações de forma clara. Isso é essencial quando trabalhamos com custos, produção ou variáveis de um problema. Também podemos destacar fórmulas e funções, que servem como base para as análises, pois o solver utiliza essas fórmulas para criar restrições e objetivos. Temos também a criação de gráficos e tabelas dinâmicas, que ajudam a visualizar melhor os resultados, facilitando a interpretação dos cenários. Temos também a formatação condicional, que permite destacar automaticamente resultados importantes, como quando um custo ultrapassa um limite predefinido. E, por fim, a
automação com macros em VBA, que possibilita rodar o solver de maneira mais prática e rápida em situações repetitivas. Essas funcionalidades tornam o solver uma ferramenta bastante completa para análise e otimização. Agora falando sobre as possibilidades do solver Excel. O solver Excel consegue atingir um valor específico, ou seja, consegue ajustar as variáveis até que uma meta seja alcançada. Consegue definir variáveis de decisão, que são elementos que podemos manipular para buscar a melhor solução. Além disso, ele permite resolver problemas não lineares, ampliando bastante o campo de aplicação em cenários mais complexos. Essas possibilidades mostram que o solver vai muito além de cálculos simples. Ele pode apoiar decisões estratégicas, principalmente em áreas como engenharia e gestão. Mas, apesar de todas essas vantagens, o solver Excel também existem algumas limitações. Primeiro, há o limite de tamanho, já que o solver não consegue processar problemas muito grandes ou com muitas variáveis. Também existe a dependência de fórmulas corretas. Se houver erro no modelo, por exemplo, o resultado não será confiável. Outro ponto é o tempo de processamento. Problemas mais complexos podem demorar para rodar ou até não convergir. E por último, a ativação é manual. O solver precisa ser executado sempre que quisermos rodar uma análise, a menos que seja automatizado via programação. Essas limitações mostram que, mesmo sendo uma ferramenta poderosa, o solver precisa ser usado com planejamento e cuidado na construção do modelo. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre o exemplo prático dessa ferramenta dentro da engenharia de minas e como ela pode ser eficiente na mineração. Ela pode ser eficiente tanto para maximizar como para minimizar problemas. Para maximizar, ela pode ser importante na produção e recuperação, lucro econômico e eficiência operacional, podendo assim ter um bom desempenho na produção. E para minimizar, ela pode minimizar custos operacionais, perdas de desperdícios, impactos e riscos, podendo assim diminuir as despesas da operação, diminuir os custos, diminuir os gastos dentro da mineração. Agora vamos lá para o exemplo prático, né? Uma empresa de mineração, ela possui 3 minas, localizadas em diferentes regiões. Mina A, que tem a capacidade de extração de 500 toneladas por dia, enquanto a mina B, 400 toneladas por dia ela consegue extrair, e a mina C, 300 toneladas por dia. Cada uma dessas minas apresenta custos operacionais distintos. A mina A tem um custo de 30 por tonelada extraída, a mina B 25 por tonelada extraída e a mina C 35 por tonelada extraída. O lucro por tonelada extraída vai variar de acordo com a mina. A mina A gera 100 de lucro por tonelada, a mina B 120 e a mina C 90. A empresa precisa atender uma demanda total de 900 toneladas de minério por dia, sem ultrapassar as capacidades das extrações. Diante disso, a empresa ela vai desejar maximizar o lucro respeitando as limitações de capacidade de cada mina e garantindo que a demanda total de 90 toneladas desse minério seja atendida. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre o exemplo prático dessa ferramenta dentro da engenharia de minas e como ela pode ser eficiente na mineração. Ela pode ser eficiente tanto para maximizar como para minimizar problemas. Para maximizar, ela pode ser importante na produção e recuperação, lucro econômico e eficiência operacional, podendo assim ter um bom desempenho na produção. E para minimizar, ela pode minimizar custos operacionais, perdas de desperdícios, impactos e riscos, podendo assim
diminuir as despesas da operação, diminuir os custos, diminuir os gastos dentro da mineração. Bom, o exercício proposto foi esse, né? Na empresa têxtil possui duas fábricas, no T1 e F2. Elas são situadas no interior e no litoral do país. A fábrica F1 possui uma capacidade produtiva de 6 mil casacos e a fábrica F2 de 9 mil casacos. Após a confecção, os casacos são enviados para 4 armazéns. Então, tem a A1, A2, A3 e A4, para posteriormente serem distribuídos. A fábrica F1 apenas pode enviar casaco para o armazém A1, A2 e A3, enquanto que a fábrica F2 tem apenas casacos aos armazéns 2, 3 e 4. Após chegar nos armazéns, os casacos enviados para armazém A1 se destinam exclusivamente a satisfazer encomendas do sul do país, enquanto que os enviados para A4 são apenas utilizados para encomendas do norte do país. Já os armazéns 2 e 3 podem enviar tanto para o norte quanto para o sul. As encomendas do norte do país são 8 mil casacos e as do sul 5 mil casacos. Porém, o custo de envio desses armazéns para essas regiões não é de responsabilidade da empresa têxtil. Então, a partir desse problema, a gente foi identificar a quantidade máxima, né, que eu poderia enviar para cada lugar e fazer essa destinação. Nesse slide eu apresento o fluxograma, né, que é mostrado, né, figuramente, né, eu tenho uma figura que mostra para quais as armazéns eu posso enviar. Então, a minha fábrica 1, como é possível ver, ele envia para o 1, 2 e o 3. A fábrica 2 envia para o 2, 3 e 4. Só que aí a minha região norte, ela só recebe do armazém 2, 3 e 4. E a minha região sul só recebe do 1, 2 e 3. Então, a partir dessas informações e das variáveis de decisão que foram dadas no exercício, é que foi feito todo o cálculo, né, toda a resolução a partir do solver do Excel. Bom, meu nome é Letícia, eu vou falar sobre a resolução do exercício proposto aqui no Excel a partir do solver. Para fazer essa resolução no solver, eu tive um problema porque as variáveis elas não funcionavam como soma dentro do próprio solver. Então, eu tive que criar uma tabela auxiliar, que é essa daqui, e essa tabela fez com que eu conseguisse fazer a manipulação do solver. Então, para as incógnitas, né, que eu precisava fazer a soma, igual na primeira aí, na F2, eu fiz nela, ela consta a quantidade enviada da fábrica 1 para o armazém 1. Então, o que eu fiz? Eu coloquei essa tabela auxiliar para somar as variáveis, né, 1.1, 1.2 e 1.3, e a partir delas eu calcular para que elas sejam menores ou iguais a 6 mil. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma tabela auxiliar que vai calcular a soma com restrição, só para que o solver consiga trabalhar, que esse foi um problema que eu encontrei na hora de resolver esse exercício. Esse aqui é a demonstração, né? Assim como na slide anterior, essa é a demonstração da minha tabela auxiliar, onde mostra cada conta que foi feita, né? Então, eu demonstro aqui o que eu fiz em cada um deles, né? Então, quando eu clico naquela ali, é B3 mais B5. Quando eu clico naquela é igual B2. Nessa é igual B4 mais B5. Então, nesse slide, eu mostrando o que foi feito passo a passo na tabela auxiliar. Para demonstrar que a tabela auxiliar é realmente só para auxiliar no trabalho do solver, que ele não estava conseguindo fazer os cálculos. Então, eu tive que criar essa tabela auxiliar que dá para ocultar e ela vai funcionar normalmente, viu? Nesse slide, eu estou mostrando como foi trabalhado as restrições, né? No exercício fornecido, né, pelo professor, a gente tem alguns parâmetros, né? E esses parâmetros foram dados em texto, né? Ele deu um bloco de texto com as restrições, mas também forneceu no exercício. Então, a partir do exercício, eu fiz a maioria deles, né, através do exercício, com a tabela auxiliar, e essa tabela auxiliar, ela conseguiu desenvolver a partir dos parâmetros do solver. Então, eu coloquei, né, o objetivo, eu defini o objetivo que é o total, né, é o menor custo, as minhas variáveis, e a partir dessas variáveis eu criei a tabela auxiliar. Nessa tabela auxiliar, se vocês forem observar, eu tenho o F, eu associo o F com o G. Então, a quantidade do F, que foi mostrado no slide passado, que são as somas, eles vão fazer essa associação tendo que ser menor ou igual à associação da G. E na última é a única que tem a restrição que é igual, que a soma do lado da minha tabela ela tem que ser igual a 13 mil.
Ela não pode ser menos ou mais. Ela tem que ser igual, para que eu tenha todo o meu tenha toda a logística, né, que é a do armazém, eu consiga aumentar, né, ao máximo minha logística para aumentar diminuir o meu custo e lucrar mais. Então, por isso que nesse exercício eu precisei da tabela auxiliar. Porque como tinha algumas alternativas que eu precisava fazer essa soma, foi necessário criá-la. Então, aí a demonstração, né, que no Solver eu não consegui somar, eu precisei fazer essa associação de tabela. Então, aí, nas minhas restrições, eu tenho a associação dessa tabela. Então, como pode se ver aí, o meu custo mínimo é o meu objetivo, né? As variáveis aí estão só para mostrar e com a legenda para explicar. As variáveis é tudo aquilo que é o solver que vai calcular, onde está esse zero aí. O custo unitário foi me dado no exercício, né? Então, foi só colocado na tabela. O custo parcial é a multiplicação, né, da minha variável com o custo unitário, para mim achar meu custo parcial. E esse custo ele tem que ser menor ou igual às minhas restrições. Então, foi calculado dessa forma para que o solver fizesse essa conta automaticamente. Então, aí tá aí minha tabela primária, né? Que é essa que tem as variáveis, né? A variável é só para mostrar o que, que é. As variáveis é o que o solver modifica. O custo unitário foi dado. E o custo parcial vai ser a multiplicação entre eles. Bom, como eu tive esse problema, né, com a tabela do Excel para o solver resolver, a gente tem a prova, né, que ela está funcionando porque eu tenho as variáveis aqui, eu já cliquei em resolver. Quando eu cliquei em resolver, ele já resolve, ele acha o meu custo mínimo, ele achou 515 mil, mas se você observar, eu tenho na minha tabela de restrições as restrições que ele obedeceu. Então, na minha primeira restrição, ele fez 6 mil, 6 mil. Na segunda, de 9 mil, ele só produziu 7. Na de 2.500, ele otimizou 2.500. Na de 4.500, ele produziu 3.500. De 5.500, 5.500. 1.500, ele tinha até 3.500 para produzir. Mas você pode ver que é obrigatório que tenha 13 mil produzidos. Então, você vê que conseguiu chegar nos 13 mil produzidos. E assim, mesmo assim, ele minimizou o meu custo fazendo o valor de 515 mil. Então, o solver realmente conseguiu resolver e aí a prova que ele respeitou todas as restrições. Eu não tenho nenhuma restrição que foi passada e eu tenho a restrição, que é a única, que é a última, que ela é igual, né, ao meu total e ela respeitou os 13 mil. Então, você vê que o solver realmente conseguiu resolver isso aí de uma forma fácil, né, assim, fácil, de certa forma programável, então que me permite manipular os dados agora e ele vai sempre fazer esse cálculo. E prontinho, né? A gente finalizou nossa apresentação e a gente agradece pela atenção, né? Agradecemos por todo o grupo. E o trabalho ajudou muito, né, na percepção que o solver, né, dentro do Excel, ele é um ótimo, né, manipulador de dados para que eu tenha um resultado mais rápido, né, e mais preciso. Porque a partir desses dados eu consigo fazer modificações e ele vai me automatizar tudo isso. Então, foi muito bom aprender sobre isso.